Seguinte, nós vamos ao vivo agora até o Fórum da Comarca de Blumenau, porque lá está acompanhando de perto o julgamento do ex-deputado federal João Alberto Pizzolatti Júnior. Lá está o nosso repórter Marco Aurélio, que tem informações. Hoje pela manhã foi uma manhã tensa, alguns depoimentos que foram prestados, que pontualmente um assessor direto do deputado, o deputado botava a mão, o ex-deputado, né? Botava a mão na cabeça e balançava a cabeça, botava a mão na testa e balançava, meu Deus, olha o que o homem está falando. E eu que estava lá, e o Marquinhos também, quer dizer, talvez não tenha relação direta com o acidente, que terminou aí com tentativa de homicídio, mas que, claro, ficou tenso o júri, pelo menos do réu, com a testemunha, né? Ô Marco Aurélio, intervalo nesse momento, está suspenso o julgamento nesse instante, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem o Tribuna do Povo Blumenau. Neste momento ainda estamos no intervalo após todos os depoimentos, após a fase de interrogatório aqui no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Blumenau durante esse julgamento de uma tentativa de homicídio e embriaguez ao volante do ex-deputado federal João Pizzolatti por conta de um acidente que aconteceu em 20 de dezembro de 2017 na rodovia Werner Duve, que liga Blumenau a Pomerode. Até o momento ainda não foi reaberto o Tribunal do Júri aqui no Fórum da Comarca de Blumenau. A princípio seria para o júri voltar, o julgamento voltar por volta da 1h20 da tarde, agora 1h25, seguimos no aguardo do término deste intervalo, mas aproveitando para relembrar um pouco o acidente, né, Alexandre? Como eu falei, o acidente aconteceu dia 20 de dezembro de 2017 na rodovia Werner Duve, que liga as cidades de Blumenau a Pomerode. O ex-deputado federal dirigia uma caminhonete, um Volvo, quando bateu de frente com um Fiat Mobi conduzido por um motorista que na época tinha 23 anos de idade, no caso a vítima, como está sendo tratado aqui no julgamento. Por conta do impacto desse acidente, o Fiat Mobi acabou capotando para o outro lado da rodovia, pegou fogo com a vítima dentro do veículo, inclusive presa às ferragens. Conforme informações da polícia e dos bombeiros militares, na época, Pizzolatti apresentava sinais de embriaguez após o acidente, inclusive em um vídeo gravado por testemunhas. O réu, o ex-deputado federal, chegou inclusive a confirmar, a confessar que tinha ingerido bebida alcoólica. Aqui hoje, João Pizzolatti está enfrentando o Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio. Conforme inquérito policial na época do acidente, em 2017, o ex-deputado tinha por hábito a direção perigosa de veículos automotores, tanto que só no período de novembro de 2012 a novembro de 2013 chegou a somar 86 pontos na carteira em 16 infrações de trânsito, isso a grande maioria por ser flagrado em excesso de velocidade. O deputado, inclusive, chegou a ser preso, porém, desde 2019, conseguiu o habeas corpus na justiça e aguarda em liberdade cumprindo medidas cautelares. Vale destacar também que a defesa de João Pizzolatti chegou a recorrer do Tribunal do Júri pedindo para que ele fosse julgado por um único juiz por acusação de crime de trânsito, porém isso foi negado, então aqui está João Pizzolatti sendo julgado no Tribunal do Júri. O primeiro a falar hoje pela manhã, durante os interrogatórios, o primeiro depoimento foi da vítima, o homem que hoje tem 30 anos de idade, mas na época tinha 23 anos de idade, e a vítima inclusive comentou sobre o dia do acidente, comentou que estava saindo do local onde trabalhava em Pomerode, vindo a Blumenau buscar matéria-prima para o trabalho, que quando estava na rodovia, inclusive dirigindo com bastante calma, tranquilidade, só lembra do susto do veículo, no caso, na época dirigido pelo ex-deputado federal João Pizzolatti, invadindo a pista contrária e batendo de frente. Ele afirmou também que após o acidente, a única coisa que ele lembra é de estar preso às ferragens e orar a Deus para que salvasse ele, e depois disso não lembra mais de nada, a não ser 2 dias depois já no hospital. Ele afirmou que durante esses quase 7 anos, em nenhum momento, o ex-deputado federal procurou por ele. Inclusive, ele era um jovem saudável, trabalhava em uma empresa durante o dia. Na época do acidente, ele tinha há pouco tempo descoberto que queria ser pai, então estava fazendo um extra durante a noite para poder comprar as coisas para o filho. E aí, como ele falou, dando aspas aqui, a vítima, uma história que vai me acompanhar para o resto da vida. Ao todo, o júri agora foram escutadas cerca de 4 a 5 testemunhas aqui no local. Inclusive o réu, o ex-deputado federal, está aqui no júri acompanhando todo o julgamento ao lado de seus advogados de defesa. Ele também
prestou depoimento e respondeu às perguntas da juíza e da acusação. Ele afirmou que tomou o remédio na noite do acidente, que na semana inteira não estava conseguindo dormir e que não tinha ninguém para dirigir por ele no dia do acidente. Ele tinha um plantão de trabalho e por isso ele decidiu ir trabalhar dirigindo o próprio carro. Ele confessou ter causado o acidente por ter tido um apagão enquanto dirigia, inclusive comentou que estava sob efeito de remédio, confessou que tinha ingerido bebida alcoólica, mas que ele não sabia dos efeitos do remédio que ele tinha tomado sobre a direção. Disse também que não tem dúvidas que errou e afirmou, inclusive, que não foi atrás da vítima por constrangimento, porque tinha vergonha sobre isso e que considerava que era melhor que os advogados falassem com a vítima, tratassem dessa parte. Inclusive, ele pediu perdão à vítima durante o depoimento. Inclusive, temos a imagem após o depoimento, durante o intervalo, já no comecinho desse intervalo entre o interrogatório e a fase de debate aqui do Tribunal do Júri. O ex-deputado federal João Pisolatti abraçado com a vítima pedindo esse perdão, Alexandre. Tá aí, portanto, julgamento. Tem expectativa de horário para terminar, ou Marquinhos? A expectativa é que o julgamento termine por volta das 5, 6 horas da tarde, mais para o final da tarde. Acabou de começar, inclusive, a fase de debates, né? Aquela fase em que começa com a acusação falando, depois a defesa também fala, dão suas considerações a respeito do caso para tentar convencer os jurados a tomarem uma certa decisão. Inclusive, conversamos com o advogado de defesa, o Mírio de Souza, que é o principal advogado de defesa do ex-deputado federal João Pisolatti. Ele comentou um pouco sobre essa estratégia de defesa e as expectativas para o júri. Vamos acompanhar. Eu acho que foi um momento, eu te diria, de encontros, né? Encontros, primeiro da vítima com o réu, né? Encontro do réu com a justiça. Se a gente observar desde o momento do acidente, apesar do estado em que ele se encontrava, ele disse: eu errei e eu estou disposto a pagar. Ou seja, ele nunca perdeu o seu caráter de responsabilidade. E nós não estamos aqui para dizer que ele é isento de culpa. Nós estamos aqui para pedir que ele seja julgado, não como João Pisolatti. Como João, poderia ser João Pisolatti, poderia ser um João ninguém. Sem os benefícios e sem as perseguições. Não por ser deputado ou ex-deputado, mas por ter causado um acidente em estado de embriaguez e ter causado lesões corporais numa pessoa, né? A gente espera que ele seja julgado na extensão da sua responsabilidade e na extensão do dano. A forma de defesa é exatamente de assumir a responsabilidade daquilo que é, de colocar as condições em que as coisas aconteceram, em que ele vivia que as coisas aconteceram, e ponderar exatamente a responsabilidade na medida do dano. Inclusive, a gente tentou conversar aqui com a vítima que está aqui no local, tentamos conversar com o assistente de acusação, mas ambos preferiram não dar entrevistas durante o intervalo e sim apenas após o término do julgamento, após o término do júri aqui no Fórum da Comarca de Blumenau. Porém, a assistente de acusação, que é a advogada da vítima, ela pediu para reforçar a situação sobre as sequelas, inclusive, que a vítima teve, como encurtamento na perna direita, problema de coluna, justamente em decorrência desse encurtamento. A vítima perdeu a força na mão por conta do pulso quebrado no dia do acidente e também não consegue fazer muito esforço, porque ainda, mesmo após quase 7 anos, sente muitas dores, inclusive. Em um dado momento do julgamento, a vítima chegou a mostrar as sequelas, as marcas que ficaram desse acidente para os jurados. Preferiram não falar, mas a gente aguarda agora, continua acompanhando e aguarda agora o final desse julgamento para manter todo mundo bem informado e atualizar sobre o julgamento e também mais à frente sobre a condenação aqui na programação da NDTV Record. Alexandre. O que o advogado de defesa do ex-deputado João Alberto Pisolatti Júnior falou é algo que é evidente, né? Não está sendo julgado aí o deputado ou o ex-deputado, e sim um cidadão que cometeu um ato grave, que deixou sequelas no condutor do carro oposto, ao qual ele provocou o acidente, né? E aí você fala o que eu queríamos saber, ou seja, a vítima se manifesta e ainda hoje mostra e tem sequelas desse acidente tão grave que foi, né? Tão grave que foi. Ele sofreu queimaduras
fortes à época também, não é, nesse acidente. Quer dizer, esse homem, ele sobreviveu, mas sobreviveu com muitas deficiências que ele teve que conviver desde o dia 20 de dezembro do ano de 2017, quando foi o acidente ali na rodovia Werner Duff. Marco Aurélio Júnior, mais alguma informação? Se você tiver, você pode retornar com a gente aqui. Eu estive aí hoje pela manhã, não estava lotado o auditório, né? Se assim podemos colocar, do Fórum da Comarca de Blumenau, porém, estavam aí as pessoas que deveriam de estar. Ou seja, os envolvidos tanto do acusado como da vítima, né? Certo, Marco Aurélio? Perfeito, Alexandre. Vamos continuar aqui até o final da tarde, vamos acompanhar todo o decorrer desse julgamento e manter todo mundo bem informado aqui na programação da NDTV Record. Os debates já começaram, inclusive estão acontecendo agora aqui no Tribunal do Júri, Alexandre. Qualquer coisa, acionamos e voltamos aqui na programação. É bom salientar para o nosso telespectador que acompanha a gente que nós, imprensa, temos um determinado período para colher as imagens, que essas imagens podem ser feitas sob a orientação da juíza que comanda aí o julgamento, certo? Ou seja, tem coisa que pode, tem coisa que não pode ser filmada a pedido, repito, de quem está liderando, comandando o julgamento, né, Marco Aurélio? Até o pessoal entender em casa como é que funciona. Ah, mas não mostraram a vítima, está mostrando só o réu. Não, tem que mostrar o réu, mas a vítima tem aí detalhe preservado e também o júri não pode ser mostrado, né? O Marco Aurélio não está me ouvindo direito. Acho que não chegou o retorno para ele ali, então ele não deve ter me ouvido, senão teria respondido, né? Vamos ver se a gente consegue conectar, porque isso aqui é uma informação importante, não só desse julgamento, como o julgamento de amanhã. Claro, o de amanhã é realmente cercado de situações, mas a hora que o Marco Aurélio estiver me ouvindo aqui, eu quero só completar com ele essa linha de raciocínio e também a participação dele aqui, produção, por gentileza, até para a gente poder dar essa informação. Porque o que acontece? A juíza que comanda este julgamento, ela diz o quê? Ó, vocês podem fazer imagem agora, depois, durante o julgamento, não mais, não mais. Podem filmar daqui para lá, mas não daqui para cá, porque aqui estão os 7 jurados. No lado oposto está o réu, que é o ex-deputado João Alberto Pizzolatti. Aliás, está bem diferente e, claro, muito tempo se passou, você vê aí o abraço do deputado, se eu não me engano, nas pessoas, essa é a vítima, né? Foi lá pedir desculpas a ele e tal, de tal procedimento, tal situação, à época, né? Essa imagem nós temos para você e estamos colocando no ar. Aqui, o réu e a vítima, né? O Marco Aurélio já restabeleceu já o retorno com ele lá? Eu não sei se tá para variar, né? De repente para o meu... O Johanna também tá me ouvindo aí? Tá ok? Então tá. Marco Aurélio, eu falava aqui, não sei se você acompanha o meu linha de raciocínio, né? De que nós temos aí uma limitação enquanto cobertura da imprensa, né? Então, nessa logística. Ou seja, por que vocês não mostram lá agora ao vivo o julgamento? Porque não pode. Né, Marco Aurélio? Exatamente, Alexandre. Inclusive, temos que preservar principalmente as testemunhas e o júri, a vítima e o réu. Neste caso, neste júri, neste julgamento em específico, até estão permitidos de serem mostrados, mas o júri, as demais testemunhas, essas não podem ser mostradas. E até para dar uma atualização, neste momento, a Promotoria de Justiça, no caso o Ministério Público, a acusação, está falando, já está começando o debate aqui no Tribunal do Júri da Fórum da Comarca de Blumenau, Alexandre. Vai lá acompanhar, depois se preciso for, você volta aqui. Obrigado, Marco Aurélio Júnior, com informações para você ligado com a gente na tela da NDTV ao vivo. Vamos lá, enche a tela. Seguinte, deixa eu falar para vocês. O deputado está bem diferente, também se passaram 7 anos até chegar a essa data 28 do mês de agosto de 2024. O acidente aconteceu lá em 2017, 20 de dezembro. Então, Natal batendo a porta. Você vê o condutor com um carro fragilizado, carro mais, em termos de segurança, é mais delicado que um Volvo, né? Ou seja, o que o Volvo, quando colide, provoca no Fiat Mobi, é nada o que fica para o Volvo no dano material e que estraçalha o Fiat Mobi. Prova disso, você tem as imagens do acidente também, prova disso a forma que ficou a vítima, o condutor. Olha aí,
É óbvio que ali também tem uma história de que os bombeiros chegam no local e acabam cerrando, se assim podemos colocar, a lataria, mas nem tanto assim, para desencarcerar a vítima. E olha, eu falei, pouco se você comparar com o veículo Mobi, pouco o Volvo estragou. E olhando melhor agora, o Volvo também foi bem acentuada a batida que acabou refletindo no Volvo. E aí ele estava alcoolizado, se encostando ali, depois da população querendo agredi-lo, não só com palavras, mas de ordem física, por pouco não foi inchado o ex-deputado federal. Por pouco, esse é o rapaz, a foto da época, que é o Felipe, né, que é o condutor desse carro. Ficou um tempo internado, o Felipe, no hospital lá em Joinville, um tempo internado lá, né? Ele acabou tendo queimaduras graves, né? De grau elevado, e demorou meses para se recuperar dessas queimaduras, se não falar ano, tal. E nesse caso aí, o João Pisolatti está agora no banco dos réus, e a informação que nós tínhamos à época, que ele estava numa dependência alcoólica muito grande e tomando medicamento. E se eu não me engano, ele tinha saído de Gaspar e ia para Pomerode, para o sítio dele em Pomerode, quando acabou tendo este acidente, portanto, nessa rodovia. Não me recordo se foi de manhã ou foi à tarde. Né? Então esta é a situação que nós tivemos à época. Mas vamos lá, gente. Resumindo o fato, a gente vai acompanhar até o final do julgamento e vamos trazer todas as informações, não só através da ND, hoje à noite, se possível até no nosso ND Notícias com a Márcia Dutra e até no nosso Cidade Alerta com o Henrique Zanotto, mas também no ND+, tá bom? Então fique ligado porque a gente vai trazer informações sobre esse assunto.